Novamente. Tá aqui todo mundo já, cachorro, gato, todo mundo vem para cá para ficar em cima de mim no curso, né? É, Então, muito bem. Na quinta-feira foi uma aula um pouquinho diferente, porque eu dei uma corridinha com a matéria para a Renata poder fazer a sessão de cura, né? Espero que tenha reverberado positivamente em cada um, né? A mim reverberou, né? Me trouxe muitos insights, né? Tia Rê fez um acesso espontâneo aos registros, trazendo mais informação, ela até botou no grupo, tá? Como a gente está trabalhando em egrégora, quando a gente acessa, às vezes a gente acessa registros de alguém do grupo, né? Isso acontece bastante. Então, a Renata acessou um registro, e como tinha gente aí com problema de respiratório, de alergia e tudo, eu acho que casou ali. Então, vamos ver com quem vai reverberar essas informações, tá? Tudo que a gente acessa é informação. E a informação chega a nós de diferentes formas, né? Então tá, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Todo mundo caladinho? Muito bem. São 10:02. Vou dar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar a nossa aula, tá? Qual é a importância da egrégora? Novamente, a egrégora é a nossa família espiritual. Nós aqui, nesse grupo, nós somos uma egrégora na Terra, né? Nós somos essa ponta na Terra, né? E hoje em dia, assim, antigamente, o pessoal trabalhava à base da competição, né? Hoje não é mais assim. A gente pode trabalhar na colaboração, né? Então, estamos aqui colaborando uns com os outros. Algumas pessoas não se sentem à vontade compartilhando lá no grupo, mas eu acho esse grupo de extrema importância. Eu sei que às vezes, né, é muita informação, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo, mas isso faz parte também, porque através do compartilhamento das experiências do outro, que faz parte da sua egrégora, a gente aprende. A gente aprende com cada compartilhamento. E isso também é legal do curso, né? É legal que a gente tenha essa abertura para que a gente consiga trazer o melhor, né? Trazer por experiência e não apenas pela teoria. Porque uma coisa é eu dar aula aqui, falando teoria, falando. Outra coisa é na hora que vocês chegarem na experiência, né? Então, são duas coisas diferentes. É que nem assim, a pessoa pode saber tudo de futebol, mas ela sabe jogar, né? Então, assim, são dois polos que têm que andar juntos, né? A teoria para que serve? Para trazer autoridade a vocês, segurança a vocês do processo que a gente está trabalhando aqui, que é um processo de expansão da consciência, tá? Mas a prática, ela acontece de diversas formas. Cada ser é um universo particular, cada ser tem a sua realidade, né? A minha realidade é diferente das outras realidades, né? Porque a minha percepção é diferente. Cada um aqui tem a sua realidade, tem a sua percepção. Então, toda aula eu gosto de começar pedindo para vocês entrarem na aula com a mentalidade do iniciante, né? Com a mente do iniciante, para que a informação nova, porque o que eu trago é o fruto dos meus estudos, das minhas pesquisas sobre os registros. Eu trabalho com registros diariamente, eu trabalho em leitura e trabalho em hipnoterapia diariamente. Então, eu tenho bastante bagagem, bastante conhecimento prático. O que eu trago aqui é uma forma de explicar, a minha forma de explicar esses processos. Mas é claro que o que ressoar com você, você fica, e o que não ressoar com você, você joga na lata do lixo, tá? Porque eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo, eu sempre falo isso. A gente está aqui, todo mundo aprendendo diariamente, e eu também estou aprendendo diariamente.
Tem gente querendo entrar, mas aqui não está aparecendo para mim no waiting room, que normalmente fica aqui, né? Aqui não está aparecendo nada para mim. Tá lá no grupo? Deixa eu dar uma olhadinha, tá, gente? Só um minuto. Me agonia as pessoas não estarem conseguindo entrar. Ok. Eliara já está gravando para nós, né? Vamos ser gratos a ela também. Ótimo. Então, muito bom. Que alguém estava querendo fazer uma pergunta? Quem é que estava com a mãozinha levantada? Tassi? Lá vem a Tassi com as perguntas difíceis. Fala, meu amor, fala. Desmuta seu É, microfone aí. Ah. não é que hoje eu estou no celular. Não, eu desisti, abaixei a mão porque não tem muito a ver com a aula, é porque você tinha aula passado, né, explicado que nós somos centelhas divinas, né, fractais e tal. E eu queria saber se você tem algum entendimento, porque eu já li a respeito, já ouvi, mas eu nunca consegui entender sobre as mônadas, Sim. né, das quais a gente faz parte. Então, sim, esse assunto específico, ele tem em diversas áreas da literatura também. Então, valeria a pena você estudar com um pouco mais de profundidade, porque são assuntos bem vastos, né, para a gente ficar explicando aqui, né? Mas eu posso dar uma pincelada, assim, no meu entender, do meu ponto de vista, nós somos parte de um sol, né? Nós somos um sol de consciência, que eu digo, né? Uma luz, uma célula maior. E nós vamos nos fragmentando até chegarmos nesse fragmento de personalidade. Parece que a mônada ela vai se separando de 12 em 12, se não me engano. Por isso o número 144 no final. Vale a pena você estudar com mais profundidade, porque eu também não saco tanto assim de mônada. Não sei se Renata tem alguma coisa para acrescentar aqui. Então, Eu eu acho acho que bem complexo, assim, a minha é consciência complexo. ainda não consegue absorver, compreender, sabe, trazer para um raciocínio. Tudo, acho que o meu problema é que tudo eu tento trazer um pouco para o raciocínio lógico, né, para poder compreender, e muitas coisas não são Sim, lógicas, precisamos trazer para o raciocínio lógico, né? Sempre. e aí fica Tentar, pelo difícil. menos. A minha consciência ainda não consegue captar, compreender muito bem. Sim, não. Mas, assim, por exemplo, a gente está aqui em personalidade. Nós somos uma pessoa, né? Nós somos a Lívia, a Tássia, a Eliara, né? Nós somos um indivíduo. Só que esse indivíduo, ele é um fractal. O que é um fractal? É uma parte, né? Então, nós somos parte. Então, tem a teoria de que nós temos 12 fractais iguais a nós, não iguais fisicamente, né? Mas iguais em frequência, né? Você imagina Jesus Cristo, quando encarnou? Veio só um É, fractalzinho dele, né? Pra cá. Exatamente, exatamente. Então a gente vai para caber numa densidade nesse corpo denso, a gente não caberia como o todo, né? Como o criador que está experimentando, porque nós aqui estamos experimentando para o criador. Nós somos o criador, nós somos parte do criador. Só que nós estamos experimentando enquanto indivíduo, tá? Pois é, tá falando que tem gente querendo entrar, só que para mim aqui não está aparecendo nada. Uma outra questão também que eu fiquei pensando, né? Então, assim, você fala, a gente trabalha com fótons, né? Com energia e tal. Vamos supor, um espírito, né? Como Maria, como Jesus, eles são, assim, tão evoluídos que eu acredito, né? Isso é uma coisa minha, do meu entendimento pequeno, do jeito que eu acho, assim,
que a gente não teria capacidade, fótons o suficiente, iluminação suficiente para chegar próximo de um seres desse. Então, quando alguém fala que viu Jesus, ou que abraçou tal, eu fico imaginando, né, que talvez seja um representante dele, não ele, porque de Maria, por exemplo, também, porque Maria tem toda uma egrégora de mulheres que trabalham com ela, porque na minha concepção, uma pessoa para canalizar Maria ou Jesus, eu acho que não estaria aqui na Terra, sabe? Eu tenho um pouco dessa dificuldade de me achar Sim. capaz de trabalhar com ser de Você tem luz. essa dificuldade porque você está na crença do não merecimento e na crença do indivíduo, né? Você está identificada com o seu ego, com a sua personalidade e achando que você é apenas isso. E quando a gente começa a fazer trabalhos de expansão da consciência, a gente começa a tomar consciência de que nós somos maiores do que apenas a persona, né? Apenas a personalidade, que a gente chama de ego também, né? O nosso ego, ele é aqui dessa dimensão, né? A nossa personalidade, ela é aqui dessa dimensão. Mas quando a gente trabalha em dimensões mais elevadas, a gente está trabalhando enquanto uma consciência maior. E essa consciência maior está junto a Jesus. A gente faz parte dessa consciência crística, né? Então, assim, todos os acessos, a gente vai se deparar com outros seres, mestres ascensionados e tudo. Mas isso é a forma da gente trazer esse entendimento. Porque, na verdade, nós fazemos parte dessa. Quando eu falo em egrégora, é uma consciência maior, da qual nós fazemos parte. Só que há uma negação de que nós somos parte disso. Porque Eu a fico gente está achando identificado. que a gente tem que chegar de, num nível de consciência, de bondade, de espiritualidade suficiente para poder conseguir acessar até a essa altura, vamos dizer assim, né? Ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. A pessoa ela tem que estar, vamos dizer, o mais purificada possível ali de consciência, de amor, de tudo para poder chegar nesse nível. Não é qualquer um que faz as besteiras lá e vai e depois consegue conectar. Isso é a sua realidade, né? Você que está falando isso. A minha No meu realidade, entendimento, a minha essa é a minha realidade qual dificuldade. é? A minha realidade é que somos todos parte de Deus, somos todos centelhas dessa consciência maior e todos temos acesso a essa consciência maior porque fazemos parte dela, né? Essa é a minha realidade. Então, a gente tem que também ver as nossas próprias crenças, né? No que a gente está acreditando. O que te fez acreditar? Observe a si própria, né? O que te fez acreditar que você não é merecedora de um abraço de Jesus, né? Quando a gente acessa os registros, quem já teve contato com o mestre Sananda entende o que eu estou falando, porque é um amor muito grande. E ele não escolhe as pessoas dessa forma, através do julgamento, quem é que está mais iluminado, quem é que não come carne, quem é que isso, aquilo. Não, não é esse o julgamento. O que a gente se coloca aqui é a disposição da espiritualidade para que ela haja através de nós. Nós somos peças importantes aqui na Terra dessa espiritualidade. Nós somos a expressão de Deus aqui na Terra. Nós somos os seus braços, as suas pernas, a sua mente. Nós somos muito importantes. E aí a gente entra nessa questão do não merecimento. A sociedade, ela te faz se achar não merecedora. Por isso que você tem essa sensação. Na verdade, se você for ver nas religiões, você está falando assim, a pessoa tem que ser muito iluminada. Quem que você está falando que é tão iluminado assim? Nós estamos aqui na mesma vibração, nós estamos aqui no planeta Terra. Quem que você acha tão iluminado assim? O Dalai Lama? Não, não é, né? Quem? Quem seria um expoente para você aqui nessa dimensão
que tivesse aval, né, de entrar em contato com as energias do Cristo, de Maria, Ao meu ver, de seria São... só Chico Xavier, né? Mas Nem ele. é, Não, preciso Eu trabalhar posso, isso, né? eu Essa posso, questão de eu posso merecimento. falar, eu posso falar claro, só uma coisa do claro. depois eu vou deixar a Luísa falar, que não é Luísa, deve ser o marido dela. Então, para eu entender tudo isso que você está falando, eu já senti isso, então me põe no seu lugar. E às vezes eu tenho que me, digamos, observar para eu não cair de novo nisso, porque é tanta coisa, anos e anos e anos e anos e existências acreditando numa coisa que é normal ou natural a gente ter dificuldade de ter um entendimento sobre isso. Para gente são várias, tem crenças. O que você falou foi muito legal, porque você abriu um campo assim, de questionamentos aí que vale a pena não só questionar todo mundo aí, mas a gente buscar, todos nós, buscar o quê? Pesquisar, procurar estudar, saber. Para a primeira coisa que me vem na cabeça aqui para te falar, porque é tanta coisa aí que eu saquei, é por exemplo, da persona de Maria, por exemplo. Vou falar nem de Jesus, Maria. Maria é hoje que eu vejo Maria, por exemplo, ou o mestre, ou Miguel Arcanjo, por exemplo, como uma consciência. Hoje é uma consciência, e quando a gente fala consciência, a gente não está falando de persona, de um personagem, de uma pessoa como eu estou agora, Renata, né? Eu também faço parte de uma consciência fragmentada, que tem várias ali, por aí afora, em outras dimensões, outras galáxias e outros mundos. Então, é uma consciência, onde quando você acessa, por exemplo, num registro Miguel Arcanjo, e você vê Miguel Arcanjo, a gente ainda tem a necessidade aqui, né, digamos, na 3D, de ter entendimento através da visão, de você criar ali um arquétipo, uma persona. Mas ali, quando você realmente está tendo um acesso, ou você está tendo uma visão, né, ou sei lá, você está tendo uma expansão que você acessa algo que é de informação para você, ali se cria uma figura que é para você ter um entendimento de onde vem não de onde vem de lugar, mas de onde vem essa informação, se ela é coerente, se realmente não é um embuste, enfim. Eu entendo Maria, esses mestres, eu não entendo hoje como nós também nós aqui estamos como persona, mas nós não somos isso aqui apenas, entendeu? E quanto a não merecimento, isso aí é uma coisa que as religiões principalmente criaram, e isso não é de hoje, né? De um merecimento, ter merecimento para ter um acesso. E quem somos nós para dizer que você não tem condições de ter acessados, né? Porque eu percebo e eu sei que você não é só Tassiana, você tem seus eus multidimensionais, entendeu? E para isso, para a gente ter um pouco de entendimento, a gente tem que começar a saber ou estudar, que é a primeira coisa que você perguntou sobre o nosso desdobramento, que a gente vem da fonte até chegar aqui, o motivo que a gente que ocorre isso, essa desfragmentação até chegar aqui, porque o todo ele não tem condições da densidade que está aqui, ele não tem condições de experimentar, de experienciar, ter uma experiência na matéria, então a gente vai se desfragmentando da supramônada, da mônada, eu sou, fractais de almas, extensões de alma, enfim, tem estudos que são 144, enfim, eu acredito que não seja só isso.
tá? Então, assim, é uma coisa que a gente vai estudando e às vezes dá um bug mesmo. Para eu entender, eu tenho que escrever, tenho que desenhar, Sim. entendeu? E Porque senão eu tem erro. aquela frase que eu gosto muito, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso aí. Então, se você se auto-escolhe, se coloca na condição de canal de cura, de canal de luz, de amor, que é o que nós estamos fazendo aqui, quando você se coloca nesse lugar, não importa os seus pecados, isso também pode pegar para você, né? Observe isso também, porque a questão dos pecados que a igreja nos coloca, Eu odeio essa palavra. pois é, para que Pecado. serve? É para que a gente tenha culpa e se sinta diminuído porque a gente pecou, né? Na verdade, Deus, ele não nos julga dessa forma. Ele sabe porque nós sabemos que estamos em experiência e vamos experimentar a sombra e vamos experimentar a luz. E é esse o processo. Nós somos sombra e luz. E nós precisamos acolher a nossa própria sombra. A gente não é alecrim dourado, como a Rê fala, né? A gente não Buda, né? A gente não aquela coisa da iluminação. O que é a iluminação? A iluminação somos nós. A iluminação está dentro de nós. A gente só precisa parar de negar esse fato. A gente nega o fato de que nós somos seres divinos. Nós negamos esse fato. A gente também tem que começar, não só né, falar, a gente tem que começar a interiorizar uma coisa. Quando a gente integrar, que porque quando você fala assim, luz e sombra, o que vem para você? O que vem para vocês? O certo e o errado. Entendeu? E não é assim, não é certo e errado. Pecado, entendeu? O que há são polaridades, né? Polaridades, são situações opostas. Então a gente começa assim, por quê? Porque se criou isso, você luz e sombra, nossa, eu tenho. Aí você começa a ver que você nada mais é do que um fractal, né? Uma extensão da fonte de Deus. E aí é uma pergunta que a gente tem que começar a questionar e a procurar. Se nós somos um fractal da fonte, né, que é Deus, o todo, então, se a fonte sabe tudo, então o que nós não sabemos? Certo? O que nós não podemos fazer? Nós podemos muito. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho condições porque eu faço X, Y, Z, eu não tenho essa condição de estar vendo Maria, Jesus, Miguel Arcanjo, vendo assim, né? Fazendo acesso e tal. E aí eu pergunto, se você entende que você não é só... Eu, por exemplo, entendo que eu não sou só a Renata, que eu tenho vários eus meus e os meus eus, eles estão em cada dimensão e eu estou aqui nessa dimensão X e eu posso estar mais, digamos assim, não vou falar evoluído, mas eu posso estar mais tendo mais clareza num outro eu meu multidimensional e assim vai, eu consigo compreender melhor. E outra coisa, os mestres, tá? Os mentores, principalmente, nada mais são do que nós mesmos no futuro, tá? Vocês não estão falando com ninguém externo. Vocês não estão tendo acesso ao arcturiano, nossa, o arcturiano pode ser você em outra dimensão, fazendo o trabalho de quê? De ajuda, de colaboração. Por quê? Porque a parada é ascensionar todo mundo junto. Então, imagina vários fractais, vários pedacinhos seus para construir um mosaico, e esse mosaico é necessário. Uma peça não constrói o mosaico, então é necessário que tenha... Então, eu falo assim, o eu do futuro, por exemplo, para poder entender, né? Que é um eu do futuro porque está adiantado, vamos dizer assim.
Mas são mentores nossos. Então, assim, mentores, nossa família, enfim. Acho que eu falei demais, né? Tia Rê dando aula aí pra gente. Gratidão, Tia Rê. Quem que estava querendo falar, hein? É Luíse? Luíse tá na área aí? Ela tinha levantado a mãozinha. Eu posso falar, Lívia? Claro. Graça, bom dia. Bom dia. Existe um estereótipo que cai sobre o terapeuta, que ele é muito pesado. Isso me afastou durante muitos anos de trabalhar com espiritualidade. Eu tive muita resistência por conta disso, porque eu sou humana, eu procuro ser melhor todos os dias, melhor do que eu mesma, e isso me afastava porque eu falava, não, eu sou uma pessoa comum, eu falo palavrão, eu falo alto, eu não falo baixo, eu não sou uma pessoa, eu sou amorosa, mas não Bem, sou uma pessoa dócil, não sou zen, não sou nada disso. Eu não tenho condições de trabalhar com espiritualidade. Eu tive que me tratar durante muito tempo para poder conseguir eu aceitar o chamado. Se não fosse isso, eu já estaria aqui há muitos anos, entendeu? E não que eu não tenha feito o trabalho de outra forma, mas levar a coisa a sério, né? Porque trabalhar a gente sempre trabalha e todo mundo trabalha, todo mundo tem um papel e todo mundo é um instrumento, né? exatamente, exatamente. E o que a gente sabe vai ser mais do que outra pessoa sabe. E o que outra pessoa sabe vai ser mais do que a gente sabe. Então, a gente está sempre ensinando e aprendendo nessa corrente, né? E eu Ninguém é dono sinto da verdade. que é assim, alguém que passou primeiro por aquele caminho ensina quem está mais atrás e só. Exatamente. Aí Né? o meu professor de yoga falava: quem está na frente a gente empurra, quem está atrás a gente puxa, né? Uhum. É exatamente isso. Então, assim, todo terapeuta tem o seu valor, tem o seu papel e está no momento certo. E vai chegar para você as pessoas que estão em ressonância com isso. Então, assim, não precisa ficar inseguro, eu sei pouco. Não, você não sabe pouco. Você sabe muito mais do que muitas pessoas e sabe muito menos do que outras pessoas. E isso sempre vai ser assim, porque a gente não termina de saber as coisas, né? A gente está sempre estudando. E eu acho que as religiões elas tiveram esse lado sombra também. Quando eu falo lado sombra, o que que é? Nesse nosso sistema existe o Yin e o Yang, né? Que são os dois princípios complementares. Então existe o masculino e o feminino e a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, né? A gente como terapeuta, a gente tem uma tendência que eu vejo muito isso da gente abdicar da nossa vida pessoal enquanto ego. Não, porque isso é o ego. Gente, o ego somos nós também, né? Então, sem o ego, a gente não faz nada. Eu não estaria aqui hoje. Sem o meu ego, eu não estaria passando essa informação para vocês, e sem o ego de vocês, vocês não estariam aqui também trocando, fazendo essa troca comigo, né? Então, o nosso ego também é muito importante, e o ego tem as suas vontades, as suas... E não precisa sair atropelando, massacrando o ego, né? A gente pode encontrar o equilíbrio, que é o que o oriental chama de caminho do meio, né? O caminho amarelo. A gente encontra um equilíbrio e um pouquinho a terra, um pouquinho o céu, né? A gente pode se divertir, a gente pode ter uma vida normal, a gente não precisa abdicar dos nossos amigos, da nossa família, para seguir esse caminho terapêutico, né? A gente não é. A gente é anjo, mas os anjos também estão aqui em manifestação. E quando a Renata fala do negócio dos mestres, né? É muito interessante, porque quando a gente acessa registros, a gente normalmente vai visualizar ou sentir a presença de um mestre. E quando a gente vê os mestres ascensionados, por exemplo, da Grande Fraternidade Branca, porque eu conheci há muito tempo atrás, lá na Ordem da Coroa, que é um centro espiritualista oriental aqui no Rio de Janeiro, que eu trabalhei durante bastante tempo. Quando a gente vê a imagem dos mestres, essa imagem que a gente está acostumado a ver de São Germain e de todos os outros mestres, aquilo ali é uma ilustração, porque, na verdade, nas dimensões mais elevadas,
não existe a materialidade como aqui, não existe o invólucro como aqui. E a gente fica querendo ver. Só que aí, quando a gente encontra um mestre em outra dimensão, a gente o reconhece e aquela imagem normalmente vem para a gente como reconhecimento, né? As imagens que a gente vê dos mestres normalmente se referem à encarnação que esses mestres tiveram aqui na Terra, enquanto seres humanos como nós. E eles ascensionaram nessa linha do tempo que eles estão. Mas eles ainda têm as linhas do tempo que eles ainda estão na Terra, porque a gente sabe que o tempo, em acesso multidimensional, o tempo é relativo, tempo e dimensão é a mesma coisa, tempo e espaço é a mesma coisa. Então, os mestres ainda estão vivenciando aquilo. E é por isso, aí eu volto na questão da religião. Teve uma vez que eu levei minha filha, ela tinha 11 anos na época, eu levei ela numa missa de sétimo dia do avô dela que tinha morrido. Aí a gente estava lá na missa e o padre estava fazendo aquele ritual, né, com o cálice, bebendo o sangue de Cristo e tal. Ela olhou para mim e falou assim: mãe, ele está bebendo o sangue de Jesus e comendo a carne dele, isso não é satanismo? Quer dizer, olha só a percepção da criança, né? E aí, o que você vai falar para ela? Então, o que acontece para mim claramente na religião católica, nesses rituais, são rituais de Goécia. Para mim, a minha opinião, tá, gente? Não que eu tenha nada contra o catolicismo em si, eu acho que ele tem o seu papel, como tudo, ele tem a luz e a sombra nele, né? Então, quando você pensa nessas missas, por exemplo, Jesus Cristo está lá, pregado numa cruz, cheio de espinho na cabeça, com prego na mão. A gente bebe o sangue dele e a gente come a carne dele. Quer dizer, diariamente, tá, acho que 2 vezes por dia, a gente faz a gente que eu estou falando da igreja, né? Faz o mesmo ritual. O que é isso? Tentando a permanência de Jesus em sofrimento. Por quê? Porque ele é a grande ameaça a todo o nosso sistema aqui na Terra. Porque quando a gente aceita o amor de Jesus, o amor de Cristo, eu falando assim, parece até que eu sou evangélica, né? Mas eu sou renascida em Cristo, né? Porque eu já atravessei os meus desertos, já fui no fundo do poço, no inferno, né? Que normalmente acontece isso. E aí a gente começa, o bom do fundo do poço, né? É que não tem para onde ir, a não ser bater o pezinho lá e começar a subir novamente em direção à luz, não é? Então, eu não sei nem por que eu estou falando todas essas coisas aqui essa hora, mas, enfim, Jesus passou por esse momento aqui na Terra, e eu, na verdade, eu nem sei se é verdadeiro o fato de que ele foi crucificado, não sabemos, porque a gente, como estudioso, a gente tem que estar o tempo todo questionando a história, nós não sabemos, né? Mas nós sentimos a presença dele e nós, em acessos multidimensionais, vamos encontrá-lo, sim, vamos, porque ele está presente por nós. E ele é um homem muito bonito, muito alegre, que dança, que canta, que se diverte. É a minha visão de Jesus, tá? Das vezes que eu pude percebê-lo e encontrá-lo, que ele se mostrou enquanto consciência, que na verdade sou eu também, né? Sou eu também. O Jesus que a gente encontra nos registros é o Jesus que está em nós, né? E ele é totalmente diferente dessa figura da igreja em sofrimento, né? E acredito que eles façam isso diariamente como um ritual de magia negra. O meu ponto de vista, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas é o meu ponto de vista. Jesus é livre, Jesus é uma consciência maior, como outras, né? Mas ele é dirigente do Projeto Terra no atual momento. Se eu estiver errado, alguém me responda, tá? Luiz já chegou aí. Luiz, tá com a mãozinha levantada novamente. Fala. Eu ia atrapalhar ela ou ele de novo, mas não vou atrapalhar. Deixa ele falar, tadinho.
Ela mesmo, eu tô pensando que é um homem. É ela. É que ela tá com o cabelinho curto. O meu cabelinho é curto. Bom dia, gente. Acho que é a primeira vez que eu estou interagindo com vocês. Bom dia. Então, Lívia, eu queria fazer uma colocação aqui que eu acho muito importante, né? Eu fui criada no berço evangélico desde os 6 anos. A minha família até então era espírita e a minha avó teve uma decepção. Fez um pedido para uma entidade, teve uma resposta negativa e simplesmente aquela questão do poder matriarcal. Minha avó era uma pessoa que tinha muita influência sobre a família. Então, todo mundo saiu do espiritismo e entrou para a igreja evangélica. E ali, as mulheres, principalmente, né, da minha família, foram muito oprimidas. Era proibido usar esmalte vermelho, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonada, tanto que até estou com esmalte vermelho. A questão de outras religiões, tudo era do diabo. Foram implantadas muitas crenças limitantes na nossa cabeça, dizendo que nós não éramos merecedores de ter um encontro com Deus, de ter conexão com o Pai, porque nós éramos pecadores, né? Então, eu cresci com uma culpa, carregando um peso que não era meu, né? Então, e eu sempre fiquei em busca de respostas, né? Aí eu ingressei no Theta Healing, que foi assim, um divisor de águas para mim, onde eu desconstruí muitas crenças limitantes. Hoje eu posso dizer para você que eu sou Wicca, entendeu? E isso sempre me acompanhou. E hoje eu me vejo feliz naquilo que eu me encontrei, né? No meu destino, naquilo que eu entendo que me faz feliz, sabe? Mas todos os dias eu mato um leão, porque alguns fantasmas sempre voltam, né, para tentar te desconstruir aquilo que você está começando a aprender. Então, eu acredito que a gente vai evoluir ad eterno, né? A gente morre, a gente renasce e a gente vai continuar aprendendo. Eu acho que eu mais escuto aqui do que falo, porque todas vocês, tudo que vocês falam para mim está sendo muito rico. Então, eu vou absorvendo e vou guardando, e depois eu Que vou bom, vendo os vídeos. E, que assim, muita bom. gratidão. Que É bom, isso. gratidão a você, tá? Gratidão a você por estar aqui. E essa questão da dúvida, Jesus também duvidou, né? Jesus Verdade. também duvidou. Então, quem é que não duvida? Se a gente não tivesse inteligência, a gente não duvidaria de nada, né? A gente ia aceitar tudo como verdade. A gente tem que questionar, ainda mais nós terapeutas, né? Temos que questionar. E estamos aqui em missão, né? E na frente do exército, né? E é exatamente isso que acontece, tá? O Então, papo muito hoje está bem. mais frenético do que quinta-feira. O pessoal está Tá. animado Olha lá, hoje, hein? são 10h38, ainda não comecei a aula. E, Luiz, não adiantou nada, todos os caminhos desviar, você não adianta, gente. A gente mesmo tenta, às vezes, desviar não é do propósito, entendeu? Mas é daquele caminho, daquela jornada, não adianta. Sim. E na verdade, você está honrando a ancestralidade sua, porque o que tem agora, pai, mãe e avós, né, que eu acho que a sua avó também se decepcionou e tentou e está tentando transformar, você está honrando aqueles que vieram lá atrás, porque a gente faz um movimento de pertencimento. Isso nada mais é do que você está fazendo, que é pertencer à família, ao clã. Isso aí. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula. Vou botar para compartilhar, tá? Eita. Tá piscando aqui para mim, porque acho que parou. Vou botar na tela cheia. Qualquer coisa que vocês precisem falar, podem falar, tá? Vocês estão vendo legal? Dá um joinha para mim, Tassi. Tassi, que eu estou vendo aqui. Tassi Graça. Muito bem.
Vou tirar isso daqui para a gente começar a aula, tá? Depois eu vou lá no chat ver, tá, gente? Então, nossa segunda aula hoje, né, a mesma que eu dei na quinta-feira, eu faço isso para que não percam e para que se comprometam com o processo, tá? Fisiologia quântica. Não somos seres materiais, somos seres espirituais experimentando a materialidade no seu aspecto físico 3D. E não apenas, né, gente? Porque ainda tem gente entrando aí. E não apenas, né? Nós experimentamos todas as dimensões, mas aqui, em corpo físico, nós estamos experimentando a 3D, 4D, né? A matéria é o veículo da experimentação da consciência. Sem o nosso corpo físico, a gente não poderia fazer essa experimentação. Nosso corpo físico é um aparelho, é um robô orgânico de altíssima tecnologia, através do qual experimentaremos esta dimensão. Então, quando nós encarnamos, né, nós viemos para um corpo, um aparelho feito para nós, né? Então, olha só que não é pouca coisa, não, né? Então, nós somos, sim, importantes, nós recebemos essa oportunidade de estarmos aqui utilizando um aparelho para a nossa experimentação. O corpo humano é um aparelho atômico, sim, feito de átomos, pelo qual nossas almas atuam nessa materialidade. O aparelho humano é composto por sistemas, não é? Sistema digestivo, sistema respiratório e muitos outros sistemas. Veja a similaridade quando a gente fala em computação, por exemplo, que também são sistemas, né? Então, não é diferente disso. Tudo é sistema, a gente vive num grande sistema planetário também, né? E vive num grande sistema cósmico também. Então, tudo é sistema, do microcosmos ao macrocosmos, tudo é sistema. Então, nós somos como um aparelho de rádio amador. Nós sintonizamos, captamos e emitimos frequências em ondas através dos nossos corpos sutis. O que são os nossos corpos sutis? Então, os outros corpos que nós temos que atuam em outras dimensões, tá? E aí a gente vai atuar a nível de pensamento, sentimento, emoção, né? Não apenas na razão da matéria, mas sim transcendendo essa razão. Ele é formado por átomos em vibração, como toda a estrutura existente. E aí a gente volta lá na primeira aula, nos princípios da física quântica aplicados à espiritualidade. Tudo é átomo em vibração, inclusive o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, se lembra que um princípio quântico é que tudo só existe conforme observado? Então, quem está nos observando, né? Quem nos observa? Somos nós mesmos, enquanto consciência maior, né? Passando por essas etapas, primeiro o nosso eu superior, depois a egrégora, depois a fonte, né? E os átomos vibram e se manifestam no mundo em frequência, né? Nós sabemos que na menor partícula do átomo não há nada sólido, né? Não há uma matéria sólida, há energia, né? E os átomos, eles podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo. Então, o nosso corpo físico também, da matéria, também é onda e partícula ao mesmo tempo, até que seja observado. Quando a gente está acordado, a gente está observando esse corpo físico. E ele existe na nossa realidade de observador como matéria. Mas quando a gente observa outros aspectos do nosso ser, eles passam a existir também, né? Então, quando a gente fala assim, eu estou muito no mental, o que é isso? Nós estamos observando o nosso corpo mental. Eu estou muito no emocional, a mesma coisa. Onde a nossa observação está, é a realidade. Então, o nosso sistema de corpos, tá? Tem na apostila, mas eu trouxe para vocês, porque esse assunto, eu já falei na aula de quinta, mas eu vou voltar a falar. Esse assunto, para mim, foi difícil de minuciar, de compreender, porque quando a gente estuda os corpos sutis, tem muitas fontes, né? Porque esse sistema de 7 corpos, ele existe em basicamente toda a literatura ligada à espiritualidade.
Então, esse sistema de corpos ele existe no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, mas as nomenclaturas se confundem e você acaba fazendo uma confusão enorme mental, né? De maneira resumida, nós teríamos, além do corpo físico, o corpo mental, emocional e energético, de maneira resumida. E algumas linhas de pensamento seguem por essa forma, tá? Tais corpos fazem parte de um corpo maior. Como a gente diz que nós somos centelhas de um sol maior. O que são centelhas? São partículas dessa luz, né? São partículas, são fragmentos dessa luz maior. E é como se eu trouxe a analogia de uma gota d'água que se funde ao oceano. Enquanto personalidade, nós somos uma gota. Quando a gente se percebe o oceano, se observa, nós nos tornamos o próprio oceano. Quando uma gota cai dentro do oceano, ela se torna ele próprio, né? Então, é basicamente isso que a gente faz quando a gente trabalha a expansão da consciência. Nós deixamos de ser gota para nos tornarmos o oceano. E ainda assim somos gotas, né? Mas somos parte de algo maior. Já somos, nós trazemos consciência disso. Ao expandirmos nossas consciências, nos tornamos cientes de estarmos atuando em outros corpos, aumentando nosso raio de alcance. Quanto maior o nível de consciência atingido, nível de expansão, tá, gente? Mais conseguimos atuar como todo. Então, somos Lívia, somos personalidade, depois vamos aumentando a eu superior, depois do eu superior a egrégora, depois a mônada, que seria talvez a própria fonte, né? O que a gente chama de Deus, né? O princípio criador. Então, os corpos sutis, eu trouxe para vocês a visão da teosofia, tá? Que tudo na teosofia advém do número 7, né? Então, seria o tal do Saptapana, que seria a planta de 7 folhas. Nós temos 7 corpos, 7 chakras, 7 cores, né, no nosso espectro. Nós temos 7 notas musicais. Então, tudo advém do número 7, né? E isso se aplica também ao homem. Então, esse conceito dos 7 corpos, ele divide o ser em 7 partes, mas essas partes estão integradas entre si, né? Então, a teosofia pega esses 7 corpos e os subdivide em 2 grupos. Primeiro, um grupo chamado quaternário inferior, que são os nossos corpos mais ligados ao corpo físico, à matéria. Então, seria 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores, chamados tríade superior, tá? Que seriam os aspectos mais ligados à alma. E esse complexo, esse sistema de corpos, eles chamam de homem setenário pela teosofia, tá? Então, aqui eu trouxe os corpos, né? Tem na apostila também, tá? O quaternário inferior vai o corpo físico, energético, astral ou duplo etérico, corpo emocional ou mental inferior. E a tríade superior, o nosso corpo mental superior, que a gente pode dizer que é o nosso eu superior, né? É uma mente maior, que faz esse elo de ligação com o Atma Buddhi, chamado pelos budistas, hinduístas. O Atma Buddhi é o nosso corpo búdico e átmico, que já são bem próximos à fonte, já são muito mais elevados. E o nosso eu superior ele está no meio ali fazendo essa ponte, né? chamado também de Manas, que seria a nossa mente divina. O nosso eu superior ele é dono de todos os nossos fragmentos, né? Estão contidos nesse eu superior todos os nossos fragmentos. Bom, os chakras. Eu trouxe para vocês os chakras, porque eu acho importante a gente trazer essa consciência. Em trabalho de registros acásticos, nós estamos trabalhando com a expansão da consciência.
Os nossos chakras são os nossos pontos mais importantes de conexão, né? Então, nós temos 7 chakras também, né? Que vai do básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, né? Subindo. Em trabalhos multidimensionais, nós costumamos dar atenção, né, a alguns chakras principais, né? Na nossa cabeça, nós temos 2 chakras, que é o coronário em cima da cabeça e o frontal no centro da testa. Então, só na nossa cabeça nós temos 2 chakras, né? O chakra cardíaco é muito trabalhado nos trabalhos espirituais, né? Na terapia multidimensional da Helene, né? Também a gente dá muito foco ao chakra cardíaco. E o chakra básico também. Todos os chakras nos conectam a algum tipo de energia. O chakra básico nos conecta diretamente com o planeta, né? Com a Terra. Mas todos estão interligados e atuantes. Então, às vezes, você vai fazer uma leitura de registros, você, através dos seus chakras, você capta o campo daquele cliente, daquela pessoa que está ali, né? E muitas vezes o cliente, por estar com alguma questão física, por exemplo, você consegue identificar qual é o chakra ali que tá fraco, que tá desalinhado, né? Então, a gente traz essa consciência através dos chakras. Então, isso aqui eu trouxe. Eu vou passar esses anexos para vocês pelo grupo, tá? Não é minha essa imagem é da internet, mas eu gosto muito dela porque ela fala exatamente o que os chakras regem, qual é a cor, qual é o mantra, e etc, etc. Bom, além dos 7 principais chakras, nós temos outros chakras chamados chakras transcendentais ou transpessoais. Os chakras transcendentais ou transpessoais, eles têm esse nome porque eles transcendem os limites da nossa aura, né? Então, eles transcendem o nosso corpo físico. Para baixo, existem os chakras ligados à Terra, ao planeta, e para cima existem os chakras que nos ligam ao cosmos, tá? Então, a gente tomando essa consciência, a gente pode ativá-los, fazer uso deles de forma consciente, tá? Os chakras superiores, primeiro tem o chakra estrela da alma, que é o chakra do nosso eu superior também, né? Porque se a gente entende que os corpos sutis, eles são campos expandidos de nós mesmos, né? Nós temos chakras etéricos, né? Que todos os chakras são etéricos, mas os 7 principais estão ligados ao corpo físico, mas existem outros ligados aos outros corpos, tá? Então, a gente vai trazer consciência desses chakras transcendentais. O primeiro seria a estrela da alma e o segundo o portal estelar. Eu não sei quantos chakras transcendentais existem, ainda é uma pesquisa que ainda está em andamento, né? Mas você, trazendo consciência para esses chakras, os primeiros chakras, seriam o nosso 8º e o 9º chakra, a gente já consegue fazer uma conexão mais forte, mais bacana, tá? Sentidos multidimensionais. Em experiência na matéria, é através dos sentidos que o corpo humano capta os dados externos e os transforma em imagens, sons e sensações. Toda a realidade que nós conhecemos vem através dos nossos sentidos, das nossas percepções dessa realidade, né? Então, tudo é reflexão de luz na nossa visão, por exemplo, tudo é reflexão de ondas sonoras na nossa audição, né? Então, tudo é reflexo de expressões que entram em nós, né? Que entram através dos nossos sentidos em nós, nos trazendo essa sensação de realidade, né? Então, através dos nossos sentidos, captamos e traduzimos a informação da fonte nessa realidade 3D. Mas possuímos muito mais do que os 5 sentidos. Mesmo a nível físico, material, nós temos outros sentidos também, além dos que a gente aprende na escola. Em experiências multidimensionais, a gente usa ainda outros sentidos. Então, assim, por isso que eu falo, para abrir mão da expectativa
de ver, né? Porque nós não estaremos vendo com os olhos da matéria, né? Nem ouvindo com os olhos da matéria. Nós estaremos vendo e ouvindo com os olhos da alma, entre aspas, né? Nós estaremos vendo e ouvindo em outra dimensão, mas esse ver e ouvir é dessa dimensão. Então, a gente vai trazer a informação e essa informação ela passa pelo nosso aparelho, se transformando em realidade, porque a gente está observando essa informação. Então, a gente capta essa informação em luz, em energia, em onda. E a gente traz essa informação e a partir de nós é que ela vai se tornar, vai nos dar dados de realidade, de uma possível realidade, né? Então, é através do nosso aparelho, através da nossa mente, do nosso cérebro, que a gente vai montar essa cena, essa mensagem, né? A gente vai trazer essa informação e é através de nós. Por isso que a gente fica com a sensação de que é nosso, porque é nosso também. E vai passar através de nós. São os chamados sentidos extrasensoriais, porque são transcendentes ao nosso corpo físico. Nos registros acásticos, vamos ver e ouvir com os olhos da alma, olhos, ouvidos e outros sentidos pertencentes a outras formas de nós mesmos. Então, vamos ter a mente aberta, né? Porque a gente vai estar trabalhando com os sentidos de outros corpos, de outras dimensões da realidade. Na maioria das vezes, essas informações virão à sua mente, como vem uma lembrança, um pensamento, uma intuição, uma sensação. Então, abrir mão das expectativas é muito importante e simplesmente permitir que essa informação chegue do jeito que ela vier, e aí, chegando na nossa mente, a gente vai fazer essa tradução espontânea. Deixa eu beber uma aguinha. Tela mental e visualização. A chamada tela mental é a superfície etérica onde se formam imagens, cenas, como uma tela de cinema, que os orientais apontam entre as sobrancelhas no lado interno do cérebro. Tá? Então, os orientais nos dizem que a nossa tela mental ela fica aqui no chakra frontal, né? E existem vários exercícios para fortalecer a sua tela mental. Para que a gente fortalece a nossa tela mental? Para trazer maior capacidade de visualização, trazendo a informação e visualizando-a enquanto cena, né? É para isso que serve a nossa tela mental. Então, tem vários exercícios. Um deles, que é o principal, seria imaginar uma chama acesa entre as sobrancelhas e essa chama ela vai se expandindo, né? É um exercício que a gente faz em meditação, mas tem outros exercícios para fortalecer a nossa tela mental. Em experimentação em outros corpos, acessamos outros momentos do espaço-tempo, atuando como observador. Normalmente, a gente vai estar vendo uma cena como observador, a gente vai estar observando essa cena. E lembra que tudo só existe a partir da observação? Chamamos de visualização a capacidade de ver tais cenas. Mas essa visão não é uma visão física. Usaremos outros sentidos de outros corpos. Então, a gente, quando fala visualizar, muitas vezes a pessoa confunde com ver, né? E, na verdade, a gente não vê. A gente vê internamente, né? A gente vê como uma lembrança, como a nossa mente funciona. Então, por exemplo, a pessoa fala, teve uma aluna que falou que não sabe visualizar, não consegue visualizar. Não tem como não conseguir visualizar, porque isso faz parte do seu sistema, né? Todos nós somos iguais nesse ponto, né? Em vários pontos. Então, eu propus a ela para me dizer como é que fazia uma receita de miojo. Ela começou a rir, mas ela começou a me falar, entrou na brincadeira. Aí você pega o miojo, bota água para ferver, pega o miojo, abre o saquinho, depois você bota. O que ela está fazendo? Ela está visualizando como ela faz um miojo, né? Com base no banco de dados que ela tem.
Então, o que é a visualização? É a imaginação. Então, a gente pode muito bem trocar esse termo visualizar por imaginar, que dá exatamente no mesmo. Então, quando a gente for fazer leitura de registros, quem tem esse bloqueio, e muitos de nós temos, vamos abrir mão de visualizar e vamos pensar assim: vou imaginar. Comece a imaginar, forçadamente, voluntariamente. Comece a imaginar. Se não vier nada para você espontaneamente, comece a imaginar uma cena. E dali você vai deixando a cena te levar naturalmente, permitindo que a sua consciência viaje, né? Porque aí a gente conseguindo fazer isso, a gente está abrindo portais, né? E abrindo portais, a nossa própria consciência, o nosso eu superior, ele pode tomar a dianteira e realizar o trabalho que deve ser feito. Sendo assim, como falamos em visualizar, já falei isso, tudo é realidade, né? Tudo é realidade mental, né? Nada existe do lado externo de nós mesmos. Nada existe enquanto mundo exterior. Tudo está dentro de nós. Nós é que somos o observador. Nossa capacidade de visualização pode ser trabalhada e desenvolvida. Não é clarividência. Importante também falar isso. Ah, eu não vejo nada. Será que você não está procurando ver como um clarividente vê? Clarividência é outro tipo de trabalho, outra capacidade que poucas pessoas têm, né, de ver através dos véus dimensionais. Eu não gostaria de ter essa capacidade, né? O que a gente faz, o trabalho aqui não é de clarividência, o trabalho aqui é de download de informações. Lívia, Fala. eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber como a gente faz para poder distinguir quando é a mente e quando é a consciência com relação aos registros arcásticos. Porque durante as minhas meditações eu tenho tido essa dificuldade. Sim, natural, né? Natural, porque a gente está. Quem começa a trabalhar com isso agora vai ter essa dificuldade de identificar. Mas o que eu digo é o seguinte: quando eu perguntei aos mestres, porque eu também tinha dificuldade de explicar para os meus alunos como era esse processo. Quando eu perguntei para os mestres sobre isso, o que eles me disseram é que a imaginação é a expressão da mente divina. Então, o que a gente imagina não é nosso. A gente está acessando informação dessa mente divina, tá? Então, quando a gente fala imaginar, que a gente se permite que a nossa mente inferior crie, a gente está, na verdade, acessando essa mente divina. A gente está trabalhando com a mente superior. Então, não existe essa coisa do que é meu e do que não é meu, do que eu estou fazendo e do que não estou fazendo. Quando você é um charlatão, né, que você inventa essas coisas, é completamente diferente. Não estamos aqui com esse objetivo de inventar. A gente inventa de forma racional, né? Se você não está inventando de forma racional, você está acessando essa mente cósmica. A sua imaginação, que você acha que é individual, na verdade, ela faz parte da expressão dessa mente cósmica. Como um artista, por exemplo, que recebe uma pintura, né? O que ele está fazendo? Ele está materializando, através da criação dele, que a gente chama de criação, né? Aí ele está materializando uma expressão de uma mente maior. Então, quando a gente acessa registros, para você ter certeza que você não está enganando ninguém, é só você observar: eu estou inventando ou a minha imaginação está fluindo livremente, né? Há uma diferença grande, né, de quem inventa e de quem simplesmente se deixa levar pela imaginação. Há uma diferença grande. Então, assim, também procure trabalhar seu não julgamento, para quando a informação chegar para você, você não ficar nessa vibração de dúvida, né? Deixe essa informação chegar, e só o que vai validar o seu trabalho é a prática, não tem outro jeito.
Então, a gente valida o nosso trabalho pela prática, a gente valida o nosso trabalho a cada leitura que o cliente fala assim, nossa, mas foi isso mesmo, nossa, mas eu me identifiquei. Tem informações que você traz numa leitura que você nunca poderia saber racionalmente, né? Então, isso é que vai validar o seu trabalho, e você vai tomando segurança para aceitar o fato de que você acessa a mente cósmica, tá? Isso é uma não aceitação desse fato. Essa insegurança de será que eu estou imaginando, será que é a realidade? O que é a realidade? A realidade não existe. A realidade é percepção. O que a gente acessa, a gente está trazendo para o cliente como forma de auxílio a esse cliente, né? Então, permita-se ser canal, abra mão desse controle de querer tomar a frente do processo, né? Abra mão e permita-se ser canal sem julgamento sobre você mesma, tá? Então, vamos lá. Gratidão. Ok, então vamos lá. Voltar a compartilhar. Circuito pineal. Meu computador está dando uns chilique aqui. Ó, normal, né? Dia de curso é isso mesmo, né? Deixa ele parar. Bom, circuito pineal. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Ok. Agora parece que deu uma... vocês estão vendo a tela também? Que eu trouxe para vocês? Sim. Tá. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre o circuito pineal. Eu chamo de circuito pineal por quê? Porque tem gente que fala que a pineal, né, é a glândula sei lá, do terceiro olho, né? É o terceiro olho. E, na verdade, se você for observar, né, isso também eu bati muita cabeça com isso, né? Porque a pineal é o seguinte, a pineal, ela fica no nosso cérebro, né? Na nossa cabeça, a glândula. A glândula pineal, ela é regida pelo chakra coronário. O chakra coronário é o nosso chakra do topo da cabeça, né? É quem rege a glândula pineal. O terceiro olho é apontado no centro da testa. Então, isso aí já me causou um desconforto e eu precisava estudar mais para entrar para trazer consciência para mim mesma, né? Então, o que eu cheguei à conclusão? É o seguinte, como nós temos 2 chakras na nossa cabeça, funciona da seguinte forma: a pineal, ela é ligada ao chakra coronário, né? Ela é regida pelo chakra coronário. Então, muito bem, quando você vê um Buda, né, como essa imagem, ele tem uma pinha na cabeça, né? O que simboliza a pinha? É a pineal. O nome pineal vem de pinha, né? Então, seria uma antena. A gente trabalha com a nossa pineal. A nossa pineal, na verdade, ela é uma antena de informação. E o nosso terceiro olho seria o nosso chakra frontal, a nossa tela mental. Então, a gente vai receber a informação. Deixa eu passar aqui um pouquinho. A gente vai receber a informação do cosmos, né, da malha, do akasha, como queira falar, através do nosso chakra coronário, e ela vai ser projetada na nossa tela mental, tá? Então, aqui temos 2 questões. Nós temos o nosso canal de luz, que entra pelo nosso chakra coronário, que é por onde a gente está captando essa informação, né? Tudo é luz no akasha, né? Tudo é luz, a informação ela vem em luz através do prana, né? E ela é projetada na nossa tela mental, que é o nosso terceiro olho. Essas glândulas, elas têm cristais de apatita. Aqui está uma foto do olho de Horus, e aqui está uma foto de uma dissecação de um cérebro, né? Isso aqui vocês já devem estar careca de ver, que tem bastante aí na internet. Mas aqui tem 2 glândulas, tem a pineal e tem a pituitária juntas, né? Então, os orientais, eles nos dizem que a pineal e a pituitária, elas trabalham em circuito,
para que você consiga captar essa informação e trazê-la para a sua tela mental, transformando-a em imagem dentro da sua tela mental. Então, o trabalho do desenvolvimento da nossa tela mental é importante, e o trabalho também da expansão do nosso chakra coronário também é importante, né? Porque elas trabalham juntas. E dentro dessas glândulas existem cristais de apatita, que são cristais, né? Muito condutores, né, de energia, né? Então, existiria esse sistema, que é uma lemniscata, né, um 8 deitado, o símbolo do infinito, talvez por isso até que o infinito seja um símbolo sagrado, né? Ele simboliza muitas coisas, mas ele simboliza também essa questão de como a informação funciona no nosso cérebro, né? Ela entra nesse circuito e é projetada na nossa tela mental infinitamente também, né? Aqui eu trouxe a calcificação da pineal, porque muita gente me perguntava isso, então eu já coloquei aqui para vocês na nossa apresentação. Essa parte branca é a calcificação. A nossa pineal ela seria toda vermelhinha aqui. Isso aqui é uma glândula pineal de dissecação de cadáver, né? Então, a nossa glândula pineal ela seria toda vermelhinha, né, com células funcionais e tal. E essa parte branca é a calcificação da glândula pineal. Essa calcificação ela se deve por substâncias químicas, principalmente o flúor da água e pasta de dentes. Então, existe essa pesquisa que liga o flúor à calcificação da pineal. O flúor é uma questão polêmica, né? O flúor é um resíduo industrial que é colocado na nossa água, né? Então, aí a gente pergunta por que disso, né? Por que disso? Será que é proposital para que a gente fique menos, capte menos informação, né? do cosmos e tal? Então, tem esse estudo, né? E tem outro estudo que liga a calcificação da pineal ao mal de Alzheimer, né? Então, tem esses estudos na internet, vocês podem procurar, né? O flúor ele já foi proibido em vários países do mundo, mas no Brasil continuam com água fluorificada, né? Mas, voltando um pouquinho, os mestres dizem que isso não tem o menor problema, tá? Porque quando a gente trabalha em expansão da consciência, nós não estamos trabalhando no nosso corpo físico, lembrando, né? Lembrando, nós não estamos trabalhando em corpo físico. Nós estamos utilizando nosso corpo físico como um aparelho receptor, mas nós estaremos trabalhando em expansão da consciência em outros corpos. Então, se a pineal está calcificada ou não, isso não faz a menor diferença. E os mestres até dizem que não há jeito de descalcificar a pineal, porque vira um osso, né? O cálcio, ele deixa a pineal como se fosse um osso mesmo, né? As crianças não têm a pineal calcificadas, né? Talvez seja por isso que as crianças tenham tanto contato direto, né? Com os anjos, os amiguinhos imaginários, as realidades individuais de cada criança, né? E aí a gente vai calcificando e vai ficando assim. Mas isso não faz a menor diferença. Nós não estamos trabalhando com o corpo físico, tá? Isso que fique importante. Nós estamos utilizando o corpo físico a nosso favor. Outras conexões. Bom, além dos chakras, nós temos várias outras conexões pelo nosso corpo, muito estudadas na acupuntura, na Ayurveda, em outros tipos de terapias. Então, nós temos pontos de conexão pelo nosso corpo inteiro, pontos energéticos. Nós temos os nadis, que são rios, né? Que atravessam o nosso corpo. Quem faz yoga sabe disso. Nós temos meridianos, nós temos a Kundalini, nós temos a Hara Line, que é uma outra linha energética nos nossos corpos. Então, assim, nós somos um aparelho muito complexo e totalmente interligado energeticamente
ao campo, à malha, né? Então, às vezes, nós recebemos informação pelo nosso aparelho em outros lugares assim inusitados que a gente não está esperando, né? Às vezes tem médiuns que recebem, que sentem na língua, nos olhos. Tive aluno que recebia pelas mãos a informação, né? E eu, às vezes, quando eu entro em contato com algumas consciências, né, com algumas energias, frequências, eu sinto em diferentes lugares do meu corpo, né? E isso é legal estar atento também, porque quando você faz trabalho de registros, você está entrando no campo do cliente. E muitas vezes você vai receber essa informação através do corpo físico, né? Então, vamos estar atentos também ao nosso corpo físico sempre. Porque nós somos, a partir do momento que nós entramos no campo de outro, nós somos empatas, né? Nós sentimos o que esse cliente está vibrando. Não necessariamente que ele sinta, mas às vezes, por exemplo, você começa a sentir falta de... Você está fazendo uma leitura, vai fazer uma leitura para um cliente, você começa a sentir falta de ar. Talvez você tenha entrado no campo do cliente, você captou esse acesso a um momento de falta de ar, né? A Renata até acessou essa semana um momento de que a pessoa desencarnou, provavelmente, com uma tuberculose muito grave, né? Ou, por exemplo, você acessa um registro de vidas passadas que a pessoa morreu afogada, né? E você começa a sentir aquelas sensações. Então, as sensações, elas nos ajudam, elas nos auxiliam nas leituras dos registros também, porque a gente pode seguir essa frequência. Então, vamos estar atentos também às nossas sensações físicas, tá? Eu acessei um aborto em uma das consultas, sim. Sim, não é? É forte e é físico, né? Por quê? Porque o nosso físico está captando essa informação e está reagindo a essa informação. Conexões transcendentais. Bom, eu trouxe o arquétipo da árvore porque eu acho também interessante nas nossas meditações utilizar esse arquétipo, né? A árvore, ela tem... nós somos uma árvore, né? A árvore, ela tem o seu tronco, ela tem a sua conexão com a luz do sol, né? Através das suas folhas, ela faz aquela fotossíntese, né? E é o que a gente faz a fotossíntese da informação, né? Nós temos, a árvore tem as suas raízes, que também ela capta a energia do planeta, né? E as raízes das árvores estão conectadas lá embaixo, né? Por uma grande teia também. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação de nós mesmos com essa árvore. Muitos budistas fazem meditação usando esse arquétipo, né? Esse arquétipo ele é importantíssimo em várias religiões, né? Na Bíblia, na Cabala, no budismo, tem em vários lugares, né? Então, a gente pode aprender também muito, né? Com a natureza. Vamos observar também a natureza, observar esses arquétipos e aprender com eles. Da semente da árvore brota a vida que vai criando raízes e se ligando à terra, mas nem por isso deixando de ascender às alturas, mantendo seu equilíbrio entre céu e terra, ramificando, florescendo, a árvore vai cumprindo seu ciclo, dando frutos e se doando para a vida. A natureza nos mostra a importância das duas forças encontradas na filosofia oriental, os dois princípios, o yin e o yang do Tao, cima e baixo, feminino e masculino, luz e escuridão, criativo e receptivo. A árvore vive mantendo-se ancorada por suas raízes nas profundezas e, ao mesmo tempo, em contato com o sol. Em nós, essas duas forças atuam através da nossa Kundalini. Então, a nossa Kundalini, ela é comparada com uma serpente, que é o que quer dizer a palavra em sânscrito, né? Enrolada como uma cobra ou aquela em forma de serpente. A Kundalini é muito trabalhada no yoga também, né? Então, a gente imagine, né? Vamos levar a nossa consciência, a nossa Kundalini, e imaginá-la como uma cobra que dorme na base da nossa coluna. É uma cobra energética, né? Então, imagine que ela desperta em nós e ela vai subindo através de nós.
ativando os nossos chakras, irrigando os nossos chakras com essa energia, né? O despertar da Kundalini nos conscientiza de nossas capacidades criativas e torna possível a nós, seres humanos com identidades finitas, a oportunidade de nos relacionarmos com nossas identidades infinitas. Então, enquanto Lívia, eu sou finita, eu sou uma identidade finita, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, mas a minha alma possui várias identidades, né? Isso ocorre quando o nosso sistema glandular é ativado, porque a gente atua... Quando a gente presta atenção nos nossos chakras, a gente está prestando atenção nas nossas glândulas também, né? Então, todo chakra é responsável por uma glândula. Aqui eu trouxe a imagem da Kundalini, que seria essa cobra adormecida, e quando você a desperta, ela vira duas serpentes, né? Que é a Ida e Pingala, e a gente pode imaginá-las, esses fluxos energéticos, um vindo do cosmos e o outro vindo da Terra. Então, a gente recebe energia de cima, como a árvore, e de baixo, né? Que, inclusive, é o símbolo da medicina, de outras... Isso aqui é desde o Egito Antigo, ou até antes, né? Acredito que seja antes até. Então, muita gente tem medo da serpente, da cobra, né? Mas, para Blavatsky, na serpente está toda a filosofia do universo, né? Então, vamos estudar o arquétipo também da serpente e vamos ver que a serpente é um símbolo muito sagrado, né? Que remete à sabedoria, à perfeição, à imortalidade, ao psiquismo, e várias outros significados, tá? Essa fonte aqui eu peguei da Nova Acrópole, né? Que é aquela escola de filosofia, né? Vocês podem dar uma olhada também lá, que tem muito material legal, né? Para nós. Então, muito bem. São 11h22. Chegamos aqui ao final da nossa aula teórica de hoje, né? Então, a gente vai se preparar para a meditação. E voltando aqui rapidinho, para quem já estiver no processo de acesso, né? Aproveitem a meditação para tomar responsabilidade pelo seu processo e vamos fazer esse acesso valer a pena, né? Começaremos com o relaxamento, sempre. Relaxamento físico, uma respiração, um relaxamento mental, uma imaginação de um lugar, né? Para que a gente entre em estado alterado de consciência, que é o nosso objetivo, a gente sair da consciência aqui na matéria e começar a usar os nossos outros corpos, a atuar em outros corpos. Então, a gente vai expandindo isso, a gente vai atuar em corpo emocional, por isso que a gente traz também essas emoções de clientes, não apenas nossas, né? A gente vai atuar em corpo emocional, a gente vai atuar em corpo astral, a gente vai atuar e vamos numa expansão até o nosso eu superior. Quando a gente chegar no nosso eu superior, a gente vai dar abertura aos portais e vai começar a nossa leitura, porque leitura é uma palavra simbólica, né? Como uma leitura de tarô, por exemplo. Na verdade, aqui a gente vai experimentar e trazer essa informação de forma que ela faça sentido, né? Então, hoje, na nossa experimentação, se alguém quiser fazer uma pergunta, levar uma pergunta aos mestres, se alguém quiser tratar alguma questão pessoal, física, emocional, de qualquer área, vamos entrar nos registros hoje com essa intenção. Eu vou fazer a meditação guiada para vocês e vou deixar vocês já sabem mais ou menos o esquema, porque quando eu trago de volta, eu interrompo o processo de muitos, então eu vou deixar vocês o tempo que quiserem, tá? Nessa experimentação, e depois vocês tragam, documentem isso de qualquer forma, ou gravando, ou escrevendo, né? Conforme a gente escreve, a gente traz mais informação ainda, tá? Então, vou parar aqui de coisas, deixa eu ver que horas são, 11h24. Vamos dar um intervalinho para um pipi, uma água, tá? E a gente volta 11h30, pode ser?
e aí a gente faz a meditação, tá? Quem quiser deitar, pode deitar, aquele esquema, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem. Voltando. Abrindo mão do controle. Isso aí, Eliara. Isso aí. Livre-arbítrio não é sobre sim e não, é sobre hoje ou amanhã. Legal. Teta Healing. Sim. Então tá, gente. Então, vamos nos preparar para fazer a nossa meditação. Tentar colocar uma musiquinha aqui, mas aí eu vou precisar de vocês me dizendo se... Peraí. Se está alta, se está baixa. Peraí, que não é essa, não. Tá. Tambores xamânicos. Vamos lá. Muito bem, gente. Podemos começar? Sim, aí vocês me falam se a música tá boa, tá? Vou abaixar, porque para vocês fica bem mais alto do que para mim. Para mim quase não ouço. Dá um oi para saber a música se tá... Para mim tá ótimo. Tá bom? Então, muito bem, gente. Vamos relaxando nesse momento. Vamos voltar à nossa consciência, à nossa respiração. Vamos ter em mente que o ar é carregado de prana. Então, ao inspirarmos, vamos inspirar em luz. Imaginar uma luz branca entrando. E ao expirarmos, vamos expirar em luz violeta, transmutando toda a negatividade. Abrindo espaço para o novo. Vamos abandonar agora tudo de nós que há de antigo. E abrir espaço para esse novo ar que nos invade. Vamos buscar integrar as informações. Nos integrar às novas frequências. Conversar internamente com a nossa mente consciente, pedindo a ela esse tempo para que esse trabalho seja realizado. Vamos comandar cada músculo do nosso ser para que ceda, relaxe. Vamos sentir cada músculo. Passe sua consciência através do seu corpo. Onde houver tensão, comande para que solte nesse momento. E nos preparamos para nos conectar. Vamos nos alinhar ao nosso canal de luz, que vem do corpo e entra pelo topo da nossa cabeça, pelo nosso chakra coronário. Nosso canal de luz vai descendo por toda a extensão do nosso ser, pernas e pés, e se transforma em raízes. E essas raízes se projetam para o fundo do planeta Terra. E nesse momento nos visualizamos como uma árvore. Vamos imaginar. Como é a árvore que nós somos? Vamos observar a nós mesmos enquanto árvore, recebendo a energia solar através da nossa copa, das nossas folhas.
Essa energia vai passando por todo o nosso tronco, pelas nossas raízes, vamos imaginar as nossas raízes se projetando para o fundo do planeta, ramificando por todas as camadas de terra que existem embaixo de nós. Vamos imaginar esse coração da terra, que é a nossa mãe, que nos nutre, nos protege, nos cura. Vamos levar a nossa consciência a esse coração e vamos puxar essa energia para nós, observando essa energia dourada, subindo pelas nossas raízes, iluminando-as. Vamos ativar agora os nossos chakras transcendentais inferiores que nos ligam ao planeta, para que traga maior ancoragem. Essa energia ela vai subindo, entrando pelos nossos pés, subindo pelas nossas pernas, até chegar ao nosso chakra básico, na base da nossa coluna, na altura do nosso períneo. Vamos despertar a nossa Kundalini, imaginando essa serpente que mora dentro da nossa árvore, despertando, se movimentando. E essa energia começa a subir. Vamos imaginar o nosso chakra umbilical sendo inundado por essa energia, por essa serpente. Vamos imaginá-lo rodando e se expandindo. Essa serpente sobe até o nosso plexo solar. Vamos imaginá-lo recebendo essa energia, potencializando nossas capacidades. Essa serpente sobe um pouco mais até o nosso coração. Vamos imaginá-lo recebendo essa energia. Vamos imaginar uma luz verde ao redor do nosso coração. Essa energia sobe um pouco mais até a altura da nossa garganta, nosso chakra laríngeo. Vamos permitir que essa energia desbloqueie a nossa capacidade de comunicação e expressão. Vamos imaginar o nosso chakra laríngeo se expandindo em luz turquesa. Essa energia vai subindo até o nosso chakra frontal. Vamos integrar a informação sobre a nossa tela mental nesse momento. Imaginamos uma chama acesa entre as nossas sobrancelhas. Vamos imaginar essa chama se expandindo. Essa energia sobe mais ainda até o nosso chakra coronário. Vamos imaginar o nosso chakra coronário como uma flor de lótus que se abre, se expande, recebendo as informações do cosmos, do universo. Vamos levar a nossa consciência aos nossos chakras transcendentais superiores, acima da nossa cabeça. Vamos ativá-lo ao nosso comando agora. Vamos imaginar essa energia que vem do cosmos, que desce através de nós, e a energia que vem da Terra e sobe através de nós. E vamos integrá-la a nós mesmos. Vamos imaginar que no centro da nossa cabeça existe um Lemniscata, um 8 deitado, um infinito.
Vamos respirar profundamente, entrar em contato com o nosso coração, permitindo que ele receba toda essa informação em sentimento, em sensação. Vamos intencionar o que vamos lidar hoje, o que vamos tratar em nós. E vamos fazer a expansão do nosso chakra cardíaco até o nosso eu superior. Imaginando o nosso chakra cardíaco rodando e se expandindo em uma luz verde ao redor de nós mesmos. Rodando e se expandindo ao redor desse cômodo, dessa casa, rodando e se expandindo ao redor dessa rua, desse bairro, dessa cidade, rodando e se expandindo ao redor desse estado, dessa região, desse país, desse continente, rodando e se expandindo ao redor de todo o planeta Terra. E quando nós vemos, estamos lá em cima no cosmos e encontramos conosco mesmo. Encontramos com o nosso eu superior, vamos cumprimentá-lo. Podemos perguntar o seu nome nesse momento. Vamos abraçá-lo e pedir uma desfragmentação. E fazendo isso, nos fundimos a ele e nos tornamos ele próprio. E a partir desse momento, agiremos como nosso próprio observador. Pedimos aos mestres que se façam presentes por nós nesse momento do espaço-tempo com uma imposição de luz, de amor, de cura, auxiliando na abertura dos nossos portais. Em nome de Deus, da sabedoria e do livre-arbítrio, tendo minha mente no presente, o amor incondicional em meu coração hoje, peço aos guardiões dos registros acásticos que me deem permissão para entrar neste espaço sagrado em busca de conhecimento, cura e crescimento. Os registros estão abertos. Os registros estão abertos. Os registros estão abertos. Imagine um portal que se abre bem à sua frente. Do outro lado desse portal, há um lugar, há um momento. Eu vou estar bem aqui, te oferecendo a minha mão para que venha. Vamos atravessá-lo e começar a caminhar juntos, sem pressa, sem cobranças, apenas observando. Vamos comandar o nosso ser para que baixe suas guardas e aguce os seus sentidos nesse momento. Vamos pedir aos mestres que venham nos receber, nos orientar. Vamos pedir aos nossos animais de poder que apareçam para nós. E continuaremos caminhando e experimentando, permitindo que a nossa consciência nos leve livremente.
Thank you.